Fala pessoal, tudo bem? Natan de novo. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre como adquirir um imóvel. Beleza, eu não vou nem entrar no tópico, no ponto de se vale a pena ou não comprar um imóvel hoje ou morar de aluguel. O foco desse vídeo é você que já tem a ideia de comprar um imóvel e quer saber qual é a melhor forma. Pô, eu vou comprar à vista, eu vou comprar financiado, eu vou fazer um consórcio, né? Qual é a melhor forma para eu adquirir esse imóvel? Bom, você que não teve um pai que te deu de presente um imóvel, né, que muitos não têm essa realidade na família, precisa tomar essa decisão junto com a sua esposa ou seu parceiro, né, para fazer essa aquisição desse tão sonhado bem que o brasileiro tem. Partindo desse princípio, né, a gente vai ter três opções, ou seja, comprar à vista, que a maioria das pessoas não tem um capital, principalmente falando do público jovem, assim como eu, né, não tem o capital para despender ali na hora, nesse momento de hoje, e aí a gente vai cair em outras duas opções, que é o financiamento ou consórcio. Quais são as grandes diferenças do financiamento para o consórcio? Tá? Uma, basicamente, a gente está planejando uma aquisição de um bem, e a outra a gente está adquirindo um bem hoje para depois pagar a conta lá na frente. Bom, o primeiro ponto, então, que a gente tem que ter claro, seja para o consórcio ou para o financiamento, é a questão da parcela. No momento que a gente decidir comprar um imóvel, a gente está assumindo uma responsabilidade. A gente está assumindo uma parcela que não é baixa, né? Normalmente é uma parcela bem significativa, mas que não pode exceder 30% da sua renda familiar. Ou seja, se você e o seu parceiro têm uma renda de R$10.000, a parcela não pode ser superior a R$3.000. E isso, seja para baixo ou para cima a sua renda, tem que adequar nesses 30%. Tá? Partindo desse princípio, então, se você já tem condições para iniciar, já tem essa saúde financeira, digamos, de sobrar 30%, maravilha, dá para a gente ir para o próximo passo, assinar o contrato e começar com essa responsabilidade. Caso você não tenha, você fala, não, a hora que eu assinar eu tenho certeza que aí eu vou poupar, que daí eu assumo um boleto, né? Aí não tem problema. Antes de tomar essa atitude, antes de dar esse passo para frente, né? Junte você, sua família, enfim, quem vai ser responsável por essa atitude financeira e faça um desafio. Pô, vamos tentar por 3 meses a gente dar uma segurada no custo de vida para realmente ver se sobra esses 3%. Beleza, sobrou, aí sim a gente vai, assina o contrato, seja do financiamento ou do consórcio, para realizar esse bem, esse sonho que a gente está comentando, beleza? Bom, indo diretamente para o financiamento para o consórcio, primeiro passo aí é a parcela caber no bolso. A gente cai em 5 tópicos que a gente tem que comparar entre um e outro. Primeiro ponto, a gente tem que pensar sempre nas parcelas, quanto de parcela que vai ser. Pensou nisso? Prazo. Qual vai ser o prazo que eu vou pagar esse consórcio, esse financiamento, esse crédito que eu estou adquirindo? O financiamento a gente pode estender até 35 anos, então é a perder de vistas, tranquilo, né? Dá até para a parcela ficar um pouquinho mais enxuta. O consórcio a gente consegue fazer até 200 meses, né? Que são mais ou menos 16 anos e 8 meses. Então tem uma diferença já temporal nisso, na questão do prazo. Terceiro ponto, entrada. Né? Qual que é a diferença da entrada do financiamento para o consórcio? O consórcio a gente precisa só de 2%. Então pensando numa casa de R$1 milhão, a gente só precisa de R$20.000. Pensando no financiamento, a gente precisa aumentar isso para 20%, ou seja, 20 mil acabou de virar 200. Você tem esse capital para dar entrada no financiamento? Sim ou não? Beleza, daí a gente vai ver qual que é o próximo passo e qual que é a melhor estratégia para a gente ir quitando o restante do financiamento. Quarto ponto, juros, né? Principal disso, e como eu falei no vídeo anterior, os juros durante o tempo é que faz a mágica. É isso que vai fazer com que o dinheiro cresça, seja positiva ou negativamente. Então é muito importante a gente comparar os juros de um e de outro. No consórcio, na verdade, nem é um juros, né? É uma taxa de administração que a gente vai pagar durante o período fechado. E o final, obviamente, que a gente tem que pensar é o montante, quanto que vai custar lá no final da conta, certo? Bom, tendo esses 5 parâmetros, a gente consegue dar uma analisada mais ou menos em quanto que vai sair aí para você que está pensando em comprar esse imóvel. Por exemplo, se a gente pegar a questão de juros, em média um consórcio vai ter em torno de 20% de taxa, tá? Durante os 200 meses.
Ou seja, vai dar um pouquinho mais de 1% ao mês, né? Porque a conta de padeiro não é tão exata quando a gente fala de juros compostos, tá? Então 1,25%, 1,5% para a gente arredondar para cima. Se a gente falar de financiamento, daí a conta já fica um pouquinho mais gorda, né? Em torno de 9% que a gente vai pagar de taxa num financiamento por ano, né? E não durante todo o prazo. Ou seja, 9 vezes 35 anos vai dar uma grande diferença só em questão de taxa. Isso lá no final da conta vai dar muita diferença financeira falando, né? Então aquele imóvel de 1 milhão no financiamento pode virar 2, 3 milhões. Enquanto no consórcio a gente vai assumir aí que tem um acréscimo de 20%, mais, obviamente, a correção, né, do índice do INCC. Bom, agora outro ponto que a gente tem que pensar é sempre que a gente tiver um valor financeiro para fazer um abatimento, é sempre interessante a gente antecipar. Por quê? Hoje, se eu tenho um financiamento de 35 anos, digamos, e minha parcela é de R$1.000, tá? Dando um exemplo. Se eu tenho R$1.000 de parcela, normalmente R$300 vai ser realmente do imóvel, da amortização nessas primeiras parcelas, enquanto R$700 vão ser de juros. Então, se eu amortizo de fato com mais R$1.000 que sobrou, seja PLR, um 13º, um presente do pai, da mãe, enfim, dinheiro que seja, aí eu consigo abater do saldo do meu imóvel, automaticamente ele sai integralmente de tijolo, do imóvel e não de juros. Então, eu consigo antecipar, nesse meu exemplo, em torno de 3 parcelas, o que reduziria bastante o meu tempo se eu conseguir assumir pagar sempre 2 parcelas, digamos. Então, se a gente conseguir, de fato, ir dando esses aportes, vendi o carro e fui lá e aportei para quitar um financiamento, né, reduzir o meu saldo devedor lá do financiamento, o financiamento pode valer mais a pena, mesmo tendo um juros, né, falando de 35 anos, mais alto. Porque se eu fizer regradamente uma estratégia desse parâmetro, eu posso transformar o meu financiamento de 30, 35 anos em 3, 4, 5 anos. Porque o que de fato vai fazer a conta ficar, digamos que impagável, é os juros compostos. Como eu comentei no outro vídeo, ele trabalha tanto ao nosso favor quanto nos prejudicando, tá? E é aí que o banco ganha. Até por isso que normalmente a gente vê propaganda de quê na TV? De financiamento ou de carta de crédito? Obviamente o que é mais rentável para o banco, né? Então, não caia em falácia aí de propaganda, disso, daquilo, de vendedor, né? Realmente procure, tente entender um pouco mais do que você do passo que você está dando, né? E das possibilidades que tem por detrás daquilo. E aí, de fato, tome a sua decisão. Beleza, galera? Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo aí, você tem um financiamento, tem um consórcio, você conhecia essas estratégias ou passou a conhecer, comenta aqui embaixo pra gente ter uma ideia e curte a página e dá uma moral pra gente. Valeu, até mais!